5 minutos. Nós vamos conversar ao vivo com o ex-presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. São 8h36. Presidente, obrigado por nos atender. Vamos começar por aí, claro, a nossa conversa. Queria que o senhor falasse algumas palavras aí sobre Bruno Covas e depois já contasse para o ouvinte da Rádio Bandeirantes quem é o Ricardo Nunes, qual a relação que o senhor tem com ele, são do mesmo partido e qual é a expectativa que o senhor tem pelo comando dele aqui na cidade de São Paulo, depois da morte precoce do prefeito do PSDB. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu quero dizer, Pedro, exatamente uma coisa que todos sentiram no dia de ontem, né? E já vinham sentindo durante a semana. A ausência do Bruno Covas destrói um pouco da parte das nossas esperanças, né? Porque ele era, vou dizer o óbvio, né? Mas era uma pessoa muito idônea, muito tranquila, muito serena, não é? E capaz de levar, como vinha levando, com muita adequação a administração da Prefeitura de São Paulo. Não é? Agora, ao assumir o Ricardo Nunes, e até eu conto um episódio interessante, sabe que há uma semana atrás, mais ou menos, o Ricardo e os 3 vereadores do MDB me visitaram para uma visita de cortesia, mas tinham vindo do hospital, onde o Ricardo esteve com o Bruno Covas, e ele, Ricardo, estava muito tranquilo. Ele disse: olha, o Bruno vai melhorar, porque ele estava muito alegre, muito falante, muito entusiasmado, né? De modo que eu tenho certeza que logo se recuperará. Mas isso não aconteceu. Muito bem, assume o Ricardo Nunes. Eu conheço razoavelmente o novo prefeito, foi vereador, né? Enquanto vereador esteve muitas vezes comigo, algumas vezes comigo, e sempre eu achei uma figura muito adequada, muito serena, porque o que ele mais precisa neste momento é exatamente serenidade, tranquilidade e, primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que ele deverá dar, isto sim, continuidade ao programa estabelecido pelo prefeito Bruno Covas, né? Eu acho que ele não vai mudar uma linha daquilo que está programado, não só no plano, digamos, programático, com a licença da repetição, né? Mas também no tocante àqueles que serviam ao Bruno Covas e que tinham, naturalmente, ligações com ele. Eu sei que o Bruno e ele mantiveram uma ligação muito forte durante a campanha. Devo dizer até que reforçaram a sua amizade. Eu tinha notícia deste fato, e isto com toda a tristeza que ele pode trazer para a prefeitura, né? No primeiro momento, o Ricardo Nunes, mas eu tenho certeza que ele vai seguir na mesma linha traçada pelo Bruno Covas, né? Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor que aliás, muito da escolha do vice-prefeito, que agora é prefeito, se atribui ao senhor. Não sei se isso é exato, mas se atribui muito à sua, como é que eu diria, a uma consulta feita ao senhor. Mas eu queria saber o seguinte: o que esperar do MDB? Porque, afinal de contas, o prefeito era do PSDB, agora o prefeito é do MDB. O MDB pleiteia espaços. Como é que o senhor acha que isso vai acontecer? Em quanto tempo o atual prefeito, na sua opinião, deve mudar a equipe municipal, né, do secretariado, dos assessores mais próximos, para dar a essa equipe o perfil que é dele, né, um perfil que é próprio? Isso é comum, isso absolutamente não é, como é que eu diria, enfim, é uma coisa bastante razoável, né? O novo prefeito, nova equipe. Em quanto tempo, pela sua experiência, presidente, isso deve ser feito, essa mudança? Em primeiro lugar, não é, Cláudio? O que houve realmente foi o que você disse, você usou a expressão correta. Houve uma consulta a mim logo depois que o Baleia Rossi e os deputados, senadores aqui de São Paulo, estavam fazendo acordo com o PSDB para o Ricardo Nunes ocupar a vice. Então não passou de uma consulta que eu naturalmente aprovei, achei que seria uma boa aliança, né, tendo em vista as qualidades do Bruno Covas que eu acabei de mencionar na resposta à primeira indagação. Então, agora, quanto à posição do novo administrador, do novo prefeito, né, você sabe que no primeiro momento, não há dúvida, eu tenho absoluta convicção e acho que deve ser assim, ele deve manter a mesma estrutura administrativa, o mesmo secretariado, enfim, tal como foi montado
pelo prefeito Bruno Covas, né? Agora, ao longo do tempo, evidentemente, isto tanto poderia acontecer com o Bruno, se estivesse à frente ainda da prefeitura, como pode acontecer com o Ricardo Nunes, né? É possível que uma ou outra ocasião ele tenha que fazer algumas mudanças, né? Mas não será em função penso eu, de exigências do MDB, né? O MDB, pode verificar todas as manifestações desde ontem e hoje, as manifestações são todas no sentido de manter a estrutura administrativa colocada pelo Mário Covas. Eu não creio que ele vá fazer isso nem agora, espero que não faça depois, a não ser, naturalmente, como você acabou de apontar, muitas vezes há uma questão administrativa, etc. Não será uma questão política, uma questão administrativa em que mudança poderá haver, né? O ex-presidente da República, Michel Temer, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, bom dia. Bom dia. Queria aproveitar a sua presença aqui conosco para também falar a respeito de questões públicas, federais, questões que dizem respeito à vida de todos nós brasileiros, né? Como é que o senhor está vendo a CPI da Covid, presidente? Olha, eu acho que a CPI, a velha história, né, vou dizer o óbvio, né? A CPI começa tranquilamente e ela vai se agitando, se excitando ao longo dos seus trabalhos, né? E é o que tem acontecido entre aquilo que se rotula de situação e oposição. O que é preciso, penso eu, é muita moderação no exame dos fatos, né? Até por uma razão, né, Thaís? Você sabe que, e aliás aqui eu faço um pequeno corte para dizer que ao longo do tempo, eu sempre dizia que a CPI, ela tem poderes limitados, porque os seus poderes se restringem à investigação e não à execução daquilo que foi investigado. Ou seja, teria muito poder a CPI, e isso faz parte da função fiscalizadora do Poder Legislativo, se ao final a própria CPI fosse a autora de uma ação de natureza penal, se a questão fosse de natureza penal, delituosa, né? Ou até, eventualmente, deflagradora de um crime de responsabilidade, né? Mas você veja, na CPI, as suas conclusões vão para o Ministério Público, e o Ministério Público vai dizer se move alguma ação, se toma alguma providência ou não, né? Então, digamos assim, ela faz um grande, e não é esta CPI, toda e qualquer CPI, tem uma grande repercussão, né? Dá muita imprensa, muita notícia, muita agitação, né? Mas ao final quem decide o que deve fazer, na verdade, é o Ministério Público, né? Eu acho que vai acontecer, ou está acontecendo, exatamente isso com a CPI. Acontecendo hoje o que aconteceu em todas as CPIs do passado, né? Presidente, na semana passada a gente ouviu aqui o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, e ele é um ferrenho defensor de agendas paralelas à agenda da pandemia. Ele acredita que o Brasil não pode parar e ficar restrito a essas questões ligadas ao combate ao coronavírus, né? Tanto é que tem instalado comissões aí importantes para discutir vários assuntos, reforma tributária, reforma administrativa, outros projetos que estão em andamento no parlamento. O senhor elencaria o que como prioridade aí nessas questões que estão separadas da pandemia? Qual é a prioridade do país nesse momento para já se preparar para o momento pós-Covid? Bom, Pedro, em primeiro lugar, eu acho que faz muito bem o Lira, né, o presidente Lira, em propor esta fórmula, né, porque o país não pode parar em função da pandemia. É claro que isso não significa que você vai deixar o combate à pandemia de lado. E ao dizer no combate à pandemia, que também vai, digamos assim, eliminar aqueles auxílios que se dá, ou que se dão aqueles auxílios que se dão aos mais vulneráveis, né? Então, de um lado, você tem que preservar a vida e lutar enormemente para a conservação da vida, mas de outro lado, começar a recuperar a economia. Tanto que eu tenho dito que este ano de 21 tem que ser um ano de combate à pandemia e de recuperação da economia. E no tópico recuperação da economia, é claro que todos nós, né, todo o povo, enfim, aqueles que lidam com os empreendimentos privados e públicos estão ansiosos para verificar o que o Congresso vai fazer. E você sabe, vou dizer mais uma vez uma obviedade, né, as pautas importantes lá do Congresso são a reforma tributária, que eu chamo de simplificação tributária, porque muitas vezes, Pedro, você fala em reforma, cria muitas vezes a ideia de que vai reduzir tributos. Isso é impossível hoje no Brasil, não há como reduzir a carga tributária, mas há como desburocratizar a tributação no Brasil. E isto pode ser feito por meio dessa reforma. Seria um grande passo que se daria. E, por outro lado, sem dúvida alguma, levar adiante
a reforma administrativa. Eu devo dizer até que o que chegou no Congresso, né, foi uma reforma administrativa para os entrantes, para aqueles que vão entrar ainda no serviço público. Não alcança ninguém que hoje nele se encontra, né? Eu não sei se isso dará resultado, pelo menos não dará resultado imediato, né? Porque você não terá a economia que, digamos assim, uma reformulação administrativa poderia ensejar, né? Mas ela, de qualquer maneira, prepara o futuro, né? Eu acho que se essas duas reformas forem adiante, até eu diria que eles acabam completando um ciclo de reformas que se iniciou no meu governo. Você sabe que nós fizemos lá teto de gasto, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, recuperação das estatais, né, queda da inflação, queda dos juros. Eu acho que darão sequência àquilo que nós fizemos e completarão um ciclo de reformas que o Brasil tanto precisa, né? Presidente, você não acha injusto isso? Porque, veja bem, no Brasil nós vivemos praticamente uma sociedade de castas, né? Ou pelo menos de duas castas, o serviço público e o resto, né? Sim. Nós que estamos aqui embaixo, 90% basicamente da população brasileira, da população economicamente ativa, nós estamos ali sustentando essa pequena parcela, né, da economia, do setor, enfim, do país, que é o setor público. Estamos aqui sustentando essa gente, né, toda essa estrutura, gigantesca estrutura, que sofre de obesidade mórbida e se recusa ao tratamento, né? A gente está aí há um ano e meio quase, né? Vamos chegar daqui a pouco a um ano e meio de pandemia. Até hoje o setor público não deu 1 grama de sacrifício. Zero. Absolutamente zero, né? Não abriram mão de 1 centavo de nada. Não abriram mão de suas regalias, de suas mordomias, dos seus privilégios, não abriram mão de absolutamente nada, né? Mas em 1 centavo, diz, olha, vamos abrir mão do auxílio paletó, vamos abrir mão, senhores deputados, do auxílio babá, né, que algumas categorias pagam aqui neste país, né? Auxílio jornal. Tem auxílio de tudo, nós ali só, sem contar auxílio moradia, né? Carro oficial, enfim, apartamento funcional. E aí na hora de se promover uma reforma que é tão necessária, a reforma administrativa, não, é só para o futuro. Ou seja, essas pessoas, como diz o professor Delfineto, essas pessoas se apropriaram do setor público. Não está faltando um pouco de coragem do governo, do parlamento, para enfrentar essa questão de maneira consequente? Não é justo, eu não acho justo que nós sejamos, todas as gerações que estão aí na vida nacional, né, sejam condenadas a continuar sustentando isso para sempre. Até quando? Até quando todos tiverem já desaparecido do mundo? O senhor não acha isso injusto? Você sabe, Cláudio, por isso que eu acabei de dizer que o ideal dos ideais seria que a reforma administrativa tivesse aplicabilidade imediata, né? Se você quiser atingir certos fatores positivos, você teria que começar mesmo com o atual panorama administrativo do país. Isso seria o ideal. Agora, eu reconheço, e faço aqui um pequeno corte também para dizer que, no meu tempo, você sabe que eu fiz uma pequena reforma administrativa silenciosa, aquilo que poderia ser feito por ato do Poder Executivo. Você veja, eu me recordo que nós tínhamos, Cláudio, cerca de 4.000 cargos em comissão que até estavam desocupados. O que nós fizemos foi eliminar administrativamente estes cargos em comissão. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda no silêncio daquela reforma, né, o presidente do Banco do Brasil um dia me ligou e disse, olha, vamos eliminar várias agências do Banco do Brasil e abrir um plano aqui de demissão voluntária, porque elas são desnecessárias. E, de fato, isto se operou. E eu sempre fiz isso, Cláudio, porque eu sei, tendo passado muito tempo no parlamento, o prestígio, digamos assim, o poder que as corporações públicas, né, têm no Congresso Nacional. Quando você manda uma reforma administrativa para vigência imediata, você tem uma resistência brutal das corporações que influenciam naturalmente os parlamentares. Então não é fácil aprovar imediatamente uma reforma administrativa. Estou falando sobre o plano político, embora concordando desde já com a sua visão mais imediata, né? Agora, você veja que esta ideia das dificuldades para aprovação é que fizeram com que se levasse adiante a tese de que só deveria vigorar
para aqueles que entram. Mas veja que na reforma administrativa, na reforma da Previdência que nós propusemos ao longo do meu governo, que foi aprovada no primeiro semestre, né, do governo Bolsonaro, lá nós estabelecemos uma equivalência de aposentadoria entre o setor público e o setor privado. Ou seja, quem ganha no setor público hoje 30, 35 mil reais e que se aposenta com esse valor, teria na aposentadoria o mesmo valor do serviço privado, ou seja, hoje é 6 mil, 5.500, 6 mil reais. Evidentemente, isso não significava, eu dizia isso com muita frequência, Cláudio, que quem ganhava 30 mil não poderia aposentar-se com 30 mil. O que iria acontecer é que iria pagar um valor mensal maior para obter esta aposentadoria no seu final. Enfim, são meios e modos mais ou menos tranquilos, né, para você ir atingindo uma reforma administrativa. Agora, reconheço, volto a dizer, que se houver uma reforma para já, eliminando essas coisas todas que você mencionou aí, né, eu acho que a resistência das corporações seria muito forte no Congresso Nacional, né? Presidente Michel Temer, muito tem se falado a respeito da busca do centro político por um nome que seja um nome que possa gerar convergência entre várias forças políticas e que tenha voto também, não é? As últimas pesquisas eleitorais de todos os institutos, mesmo com os números oscilando entre elas, indicam que hoje a tendência é a de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E algumas colunas, presidente, colocam o seu nome também nessa jogada. E já que perguntar não ofende, queria perguntar para o senhor o seguinte: que história é essa, presidente, de alguns analistas colocarem o nome do senhor como uma espécie de Joe Biden brasileiro, uma pessoa com experiência e também que tem ali articulação e sabe contemporizar? É isso mesmo? Cogita a possibilidade de participar da eleição ano que vem, presidente? Você sabe, Thaís, quando eu vejo as pessoas falarem do meu nome, né, para essa eventualidade que você está mencionando, eu tomo aquilo como um reconhecimento ao que nós fizemos no governo, porque você sabe que o meu governo foi muito chicoteado, muito vergastado ao longo do tempo, né, pelas mais variadas maneiras, né, seja politicamente, seja institucionalmente, né. Mas é interessante que não passou muito tempo, eu imaginava que historicamente isso levaria uns 8, 10 anos para ser reconhecido, mas não, o reconhecimento veio a galope. E um dos pontos de reconhecimento é precisamente a lembrança do meu nome como alguém que, toda modéstia de lado, mas que fez um governo com moderação. Você sabe que eu não perseguia a oposição, eu não protestava contra os protestos, né? A oposição se opunha, muito bem, cabe a ela opor-se. A mim cabia governar e foi o que eu fiz. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que seria útil que aparecesse mais uma corrente, porque você indicou duas correntes aí de um certo, digamos assim, radicalismo, de um lado ou de outro. E se surgisse uma corrente, uma candidatura, né, um candidato, né, que pudesse ter o apoio daqueles que não querem radicalismo, querem serenidade, querem tranquilidade, eu acharia útil para o eleitor. O eleitor ele teria três opções, né? Uma primeira forma, uma segunda forma, uma terceira forma. E o eleitor escolheria, né? Até convenhamos, se ele escolher uma das formas mais radicais, paciência. Esta é a vontade do povo, né? Mas acho que seria útil para a opção. Como opção, seria extraordinário. Você veja que hoje só se fala que a disputa é entre A e B, e não mais do que A e B. Se tiver C, eu acho que vale a pena como opção, né? Presidente, você não acha que, assim, o problema é que essa turma do C, e eu não estou incluindo o senhor nisso, que o senhor é de outro, como é que eu diria, tem outra qualidade, né? Mas, assim, a maior parte desses candidatos que são citados como terceira opção, né? Todos eles têm duas coisas em comum, a arrogância e a falta de votos. Quer dizer, não tem nenhum deles que diga assim, olha, eu abro mão, democraticamente abro mão da minha postulação para apoiar fulano que tem melhores condições de agregar apoio, etc. e tal. Todos só aceitam conversar sobre aliança se for o cabeça de chapa. Ninguém quer saber de outra posição, né? Isso não dificulta a definição de uma terceira via competitiva na eleição presidencial? Não tem a menor dúvida, né, Cláudio? E eu estou de acordo com o que você disse. Todos querem uma candidatura alternativa, né? Mas desde que seja cabeça de chapa. E aí não dá certo, né? Agora,
com essa pregação que todos fazem, que de alguma maneira o seu programa, nós todos aqui estamos fazendo, quem sabe se consegue ter uma única candidatura, porque também um dos defeitos daquilo que se costuma rotular como centro, caminho do meio, é que aparecem 3 ou 4 candidatos, né? E daí realmente com a divisão desses votos, nenhum deles acaba tendo sucesso. Eu espero, faço votos aqui, de que na verdade se consiga uma única candidatura, porque haja 3 alternativas, porque também não adianta ter 10, 15 candidatos, isso não facilita a escolha pelo eleitor, né? Eu acho que isto pode ocorrer. E eu, veja, quando lembram do meu nome, né, para disputar, à vista exatamente do governo que eu fiz, né? Mas outros poderão talvez se apresentar com as mesmas condições, né? Presidente, para terminar aqui a entrevista, a gente noticiou recentemente no jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes que a Justiça Federal no Distrito Federal absolveu o senhor e mais 5 acusados aí de um esquema de corrupção em portos, né? Foi uma denúncia que surgiu durante o seu mandato ainda na presidência da República e que, claro, né, ganhou uma grande repercussão e agora a Procuradoria-Geral da República, então, né, junto com os demais manifestantes aí nesse processo, concluíram pela absolvição de todos os envolvidos. Como é que o senhor recebeu essa notícia aí? O senhor acredita que foi vítima de algum movimento político para ligar o seu nome aí a alguma acusação de desvio de dinheiro público? Não tenha dúvida, Pedro, houve um movimento para me derrubar, não nego este fato, né? E foi um movimento ferocíssimo, porque não só de parte da oposição, como de resto da própria instituição. Havia um procurador-geral da República que era o homem das flechas, né? Lembra que ele dizia o seguinte: olha aqui, eu apresento uma denúncia, se essa não der certo, eu apresento outra, se essa não der certo, eu apresento outra. Quer dizer, era um trabalho, coisa até inadequada para alguém que ocupa tão expressivo cargo da área jurídica nacional, porque a área jurídica tem que ser serena, tranquila e aplicar tranquilamente o direito. Aliás, Pedro, não foi apenas esta absolvição, você sabe que essa é a 3ª ou 4ª absolvição sumária. E só para os nossos ouvintes entenderem, a absolvição sumária significa o seguinte: o juiz olha aquela denúncia de 80, 100 páginas, né? Em 10 páginas, 8 páginas, muitas vezes, ele diz: olha, a denúncia é inteiramente inconsistente, despropositada, não há o menor indício, não há prova alguma, de modo que não há razão para ouvir o suposto acusado e nem fazer instrução processual. Eu não precisa fazer absolutamente nada, eu já elimino aquela denúncia inepta, despropositada que foi feita. Essas denúncias foram feitas com o objetivo de tentar me derrubar do governo, né? Mas não conseguiram, nós conseguimos levar até o fim e hoje estou aqui falando em vocês como o ex-presidente que completou o mandato, né? Ex-presidente da República, Michel Temer, conversou conosco ao vivo aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima, presidente. Obrigado, até mais. Rede Bandeirantes de Rádio.